Boa noite, gente. Mais uma vez aqui com vocês, batendo um papo sobre espiritualidade. Hoje a gente vai usar como debate, né? A gente vai usar esse tema que tudo está dentro, nada está fora, que nós não precisamos, na realidade o céu e o inferno estão dentro de nós, que nós não temos, temos essa conexão com religião porque aprendemos a ser dominados e tal, e a ter medo e a juntar determinadas crenças limitantes dentro da nossa cabeça, mas que na verdade nós não somos dependentes de absolutamente nada. Nós precisamos conviver com as pessoas porque estamos num mundo de convivência, mas a centelha divina está sempre dentro de nós. Ivaniel, boa noite. Boa noite a todos que estão entrando, gente. Hoje o tema é bem bacana. Trata-se, antes que alguém me pergunte, trata-se de espiritualidade universalista, espiritualista. Não temos nenhuma religião, respeitamos todas as religiões, mas existe uma história sobre as religiões e por que nós temos um caminho tão dependente. Né? Porque nós temos tanta dependência de religiosos, sacerdotes, etc. Boa noite, Selma Moreira. Boa noite, Miene. Boa noite, Amanda. Boa noite, Selma. Boa noite a todo mundo. Vamos curtir, compartilhar. Então nós temos assim uma dependência muito grande. Ah, não, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que conversar com o meu sacerdote. Selma, muito obrigado pelos gostos, Selma. Carlos, obrigado. Lídia, obrigado. Aí eu não sei, 21, esse aí é difícil. Então, obrigado aí pela presença de todo mundo, gente. Vai ser muito bacana essa live, porque é uma live falando sobre essa nossa dualidade. Primeiro, nós somos sombra e luz, gente. Ninguém pode se dizer bonzinho de todo, tá? Ninguém pode se dizer bonzinho de todo. Então a primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça é que a gente não pode fugir da nossa realidade como humanos, né? Eliane, boa noite. Boa noite, é Jerusa, né? Fernando, boa noite. Nick, boa noite. Quero saber se o pé encarde quando adulteramos. De novo? De novo, já disse a você que eu nunca ouvi falar nisso. Isso para mim não procede. Oi, Breno, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Milene. Boa noite, Amanda. Boa noite, Peterson. Boa noite. Como é? Coelha, boa noite a todos, gente. Boa noite a todos. Bom, eu estava dizendo que nós aqui não criticamos absolutamente nenhuma religião, mas precisamos reconhecer que o cristianismo foi totalmente adulterado, né? Precisamos reconhecer que os textos bíblicos, principalmente do Novo Evangelho, o Evangelho de Jesus, né? Que é exatamente as páginas novas da Bíblia, né? Que tem a parte da Torá que é a judaica, e que tem os 10 mandamentos de Moisés, essa coisa toda, que vem aquele Deus que é punitivo e etc e tal. E depois da época de Jesus nunca proferiu essa coisa do demônio. Ele disse que sentiu sempre tentações no deserto. Então, essas tentações são várias, tá certo? Significa dizer que foi o demônio. Mas ele sempre se referiu a espírito, sempre referiu a reencarnação, sempre se referiu a isso. Ao se batizar, ele conversando com João Batista, ele disse: Senhor, dizem que eu sou fulano de tal, dizem que eu sou fulano, dizem que eu sou Elias, né, que eu sou a reencarnação de Elias e tal. Aí ele disse: o que é da carne nasce da carne, o que é do espírito nasce do espírito. O que significa dizer que os judeus já acreditavam em reencarnação naquela época, tinha dentro das suas crenças naturais, tá certo?
Peterson, Amanda, todos boa noite, Milena, todos boa noite, gente. Estamos conversando sobre espiritualidade, vai ser muito bacana porque eu vou falar que todas as coisas que a gente procura fora, como a paz, a felicidade, né, a remissão dos nossos pecados, tudo isso está fora, não tem nada dentro. Tudo está dentro, desculpa, está dentro, não tem nada fora, não tem nada que você vai buscar lá fora. A própria energia e luz divina, ela é proveniente do que você encontra fora, né? Não do que você está com a tua inspiração dentro. Mas você vai procurar lá fora, você vai procurar salvação, você vai procurar sacerdotes que muitas vezes são mal intencionados de todas as áreas, tá, gente? Eu não estou só me referindo a uma área, não, mas de todas as áreas. Então você tem toda uma história aí do cristianismo, por exemplo, né? O Cristo, ele quis, na época dele, mostrar que ele era igual a todos nós. Inclusive disse tudo, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Marco Recreio, tem problema se eu fumar um verdinho? Marco, isso é da tua conta, não é da minha. Eu não sei se tem problema. Bom, eu não conheço o verdinho, eu imagino que é que seja, mas sei lá, é teu livre-arbítrio, né? Eu não posso me meter no teu livre-arbítrio. Então, assim, é uma coisa muito bacana, porque a gente descobre que a gente é o feitor da nossa própria consciência. A gente tem o poder de modificar o nosso astral. A gente tem o poder de se colocar em alto amor. Quer dizer, a gente amar a si próprio. Hoje eu gravei um vídeo logo pela manhã, logo cedo, sobre alto amor, né? Porque as pessoas não se amam, né? As pessoas colocam todas as suas fichas numa outra pessoa. Você toma remédio? Não, tomo não, amigão. Por quê? Tomo um remedinho ou outro contra dor de cabeça, mas não tomo um remédio mesmo, não. Remédio grave não. Eu tomo meus suplementos alimentares, que afinal de contas eu tenho 59 anos, preciso tomar os suplementos alimentares e tal, a creatina e tal, para poder manter os músculos, mas isso não vem ao caso. Vamos lá. Então, e nem é remédio, né? Então, gente, é muito interessante isso, como a gente coloca as nossas fichas na mão do outro. Eu não vivo sem fulano de tal. Tem gente que coloca a própria vida e a própria consciência num objeto. Eu não vivo sem esse meu carro, eu não vivo sem essa minha televisão, eu não vivo sem esse meu computador. Cara, como é que você diz uma coisa dessa? Você vai viver e vai continuar vivendo, mesmo faltando as pessoas. Estamos num mundo material onde as pessoas vão faltar. As pessoas não vão estar aqui contigo o tempo todo. O natural é que os mais velhos se encaminhem primeiro para o plano espiritual, quer dizer, desencarnem. E você vai passar por isso. E esse processo não é um processo exclusivo, não. É um processo em que todos nós passamos. Eles, queridos, vão e nós vamos também. Não sabemos se eles vão primeiro ou se vão depois. Mas todo mundo vai embora, de alguma forma vai embora. E o que resta, Wagner? Resta a nossa consciência. Por isso que eu falo para vocês que tudo está dentro. Porque na hora que a gente desencarna, existe um processo de revisão da nossa vida. Não tem espaço-tempo lá no mundo astral, né? No astral maior, essa coisa toda. Não existe espaço-tempo. Então você começa a ver como num filme, sabe? Todos os momentos da tua vida, olhando você como protagonista criança, e você tem visões assim claríssimas do que você fez, do que deixou de fazer. Então o céu e o inferno vai depender do que? Do dentro, da tua consciência, do que você fez de bom e do que você fez de ruim.
Uma outra coisa que eu debato muito, e essa minha live hoje apenas no TikTok, serve exatamente para que vocês perguntem a mim sobre isso tudo. Ah, Wagner, não existe um Salvador? Não existe um Salvador. Existe você. Você salva a você. Ah, Wagner, você não acredita em Cristo? Lógico que acredito. Você é cristão? Sou cristão. Mas eu não acredito que é Cristo que salva. É você que salva você, segundo as sugestões, palavras e o Espírito que Cristo colocou em você. Tá certo? Cristo passou por poucas e boas, foi lá, se sacrificou, essa coisa toda, para mostrar que ele era homem, igual a você, que ele morria também, tá certo? Partilhando a live, obrigado, Mariazinha, obrigado, querida. Viu? Então, Cristo, ele passou por tudo aquilo, mas, cara, ninguém vê que Cristo veio à Terra com um propósito de distribuir palavras para desdizer o Velho Testamento da Bíblia, que é a Torá. Ele era judeu, Cristo não era cristão, Cristo nunca fundou o cristianismo. Cristo não se chamava Cristo na época que ele viveu aqui na Terra até os 33 anos. Era Jesus de Nazaré, tanto é que ele era chamado de o Nazareno. Então, quer dizer, Cristo era uma figura, Jesus era uma figura que tinha essa capacidade de se comunicar com as pessoas. E ele veio com uma missão muito clara. Ele desceu aqui, incorporou, né? Desceu a frequência dele para incorporar num corpo humano, que é muito difícil, com toda a luz e luminosidade interna que ele tem, voltar para uma condição de carregar essa carcaça. Porque quando você chega no plano espiritual, gente, isso é qualquer espírito. A gente, quando pergunta aos espíritos, quando nós estamos fazendo as sessões de desobsessão, de comunicação com os espíritos e tal, a gente pergunta aos espíritos: o que é que você sente? É um enorme alívio, parece que a gente se livrou de uma carga pesada. Agora, se você avalia uma pessoa que está extremamente doente em cima de uma cama e tal, que não faz mais nada, todo mundo ajudando ela, quando ele desencarna, ele se sente totalmente livre, né? Ele dá salto solto, né? E faz uma revisão toda da vida dele. Agora, existem os espíritos que, em mortes violentas, que não estão no tempo de morrerem e tal, eles passam por um processo, um perrengue danado, porque eles estão apegados ainda a coisas, a pessoas, a objetos e tal, então tudo está dentro, não está fora. A gente sempre diz assim: eu estou nas mãos... eu estou nas mãos de fulano de tal, que é o meu pastor, que é o meu padre, que é o meu pai de santo, que é... Poxa, você não pode ficar na mão de ninguém. Isso é uma fé heterônoma, não é uma fé autônoma. O que é uma fé heterônoma? Uma fé heterônima é exatamente essa fé que a gente tem em outras pessoas, ao invés de construir o nosso próprio conceito sobre as coisas. A gente não constrói os nossos conceitos. A gente pega os conceitos de quem está lá na frente da gente, de quem faz uma live como essa. Aliás, não precisa acreditar no que eu estou dizendo. Isso é um ponto de vista meu, pelo que eu li e achei razoável. Então, a minha fé ela é autônoma. A minha crença é aquela história: você acredita? Eu digo não, eu sei. Eu sei que existe todo esse processo e que toda mudança ela surge de dentro para fora, não de fora para dentro. O processo ele é interno. O processo ele é de você modificar comportamentos, transformar, burilar, se transformar num novo homem ou mulher, tá certo? E criar novos hábitos, abandonar as paixões, trabalhar todas as coisas que você tem, que você gosta, que você ama. Dar prestígio às pessoas que você considera e também as que você não considera, que nem conhece.
ir lá para ajudar. Uma coisa muito interessante que o ser humano tem é exatamente essa coisa da gente ter a caridade, a misericórdia, de quando vê uma pessoa sofrendo, a gente corre para ajudar. Isso é uma característica do ser humano. Boa noite aí quem está entrando, gente. Podem entrar, ficar, o assunto é bem interessante, tá? Então, assim, Wagner, minha religião salva. Bom, se você quiser acreditar nisso, você tem todo o direito de acreditar em livre-arbítrio, mas a religião não salva ninguém. Cristo jamais falou nisso, jamais falou nisso. Aliás, Cristo foi extremamente deturpado pelo Império Romano. Constantino, quando em 325 depois de Cristo, quer dizer, quase 300 anos depois que ele morreu, Constantino transformou tudo, né, ao bel prazer, por política, por interesses. Saiu retirando, que são os evangelhos chamados evangelhos apócrifos, e tornou tudinho uma heresia. Só era válido o que era canônico, o que foi definido no concílio de Nicéia. Na hora que eles juntaram ali, eles pegaram 4 evangelistas só: Mateus, Marcos, João e Lucas, né? É Lucas? Eu acho que é. João e Tiago. É Lucas, eu acho que é Lucas. Então, quer dizer, são os 4 com 27 evangelhos, com 27 livros, onde ele compilou tudo ali. O que fugisse daquilo, o que fugisse do canônico, dos cânones da igreja, dos dogmas da igreja, era inimigo da igreja. Entenda, 300 anos de Igreja do Caminho, que começaram a se chamar cristãos, porque ele disse que Jesus era o maior dos ungidos. Cristo significa os ungidos, tá certo? Ou o ungido. Então, Jesus, ungido, Jesus Cristo. E aí eles começaram a se dizer seguidores do ungido, do profeta que veio. Mas existiam muitas crenças, eles acreditavam em muitas coisas, eram muito partidos. Cada apóstolo que ia, você já ouviu falar nessa coisa de quem conta um conto aumenta um ponto? Então cada apóstolo daquele que se dividiu e criou outros seguidores do cristianismo, cada um formava a sua própria ideia. E quando chegou na época de Constantino, ele muito sabiamente, porque ele foi muito sabido, né? Ele já estava percebendo que Roma estava caindo, ele juntou a religião cristã, pegou o que era conveniente e obediente, em termos de obediência, colocou lá o Vaticano e tal, começou a construir catedrais, essa coisa toda, fez um concílio, os que eram contra aqueles 4 evangelhos apenas, tá certo? Separou todo o processo de sabedoria, de gnose dos evangelhos, tá certo? Você tem aí os evangelhos de Maria de Madalena, o evangelho de Judas, o evangelho de Tiago, o evangelho de Tomé. Você tem vários evangelhos, o evangelho de Pedro, de Paulo. Veja, você tem todos esses evangelhos e não foram incluídos no Novo Testamento. O Antigo Testamento é de um Deus vingador, de um Deus que pune, que mata, né? Um Deus que arrasa populações inteiras, que a gente chama de demiurgo, né? Que é o criador da matéria, e que faz a gente reencarnar e reencarnar e reencarnar através dos seus arcontes e tal, que são entidades que fazem com que nós topemos e tal, que a gente chama, que os tradicionais das igrejas chamam de demônio, porque realmente eles atrasam a nossa evolução. Não seria tão bom se a gente se lembrasse das coisas que nós fizemos de nobre, pelo menos as nobres, né? Nós já sabemos mais ou menos no que nós somos culpados, porque esse processo de culpa é um processo interno,
é consciencial. Tanto é que quando você desencarna, não tem um tribunal para lhe julgar, não tem céu, não tem inferno. Quando você chega do lado de lá, você se vê vivo. Você não respira, mas sente que está respirando. Você não tem espaço-tempo. Você só vê aquilo que você fez. E aí depois você vai se estruturando para pegar uma nova consciência, que é a consciência já burilada, a consciência já preparada, para que você entre de uma forma mais pura, mais interessante, para que os socorristas consigam lhe alcançar, a sua família, você consiga vê-los e etc e tal. Todas as pessoas que tiveram experiência de EQM, que é a experiência de quase morte, fala de coisas muito aproximadas, desse alívio, de não querer voltar para o corpo. E aí muitas vezes os guias, os mentores espirituais dizem: meu filho, você tem que voltar, porque tua bateria está pela metade ainda. Tu ainda tem metade da bateria para poder gastar no mundo carnal, no corpo de carne. Então essas são as leis que vigoram hoje em dia. Mas você precisa voltar para cumprir uma outra missão. Você veio para poder entender a tua missão, você vai voltar. Celso, boa noite. Então você vai voltar e volta. A gente entra nessa roda de samsara em sânscrito, que é exatamente a roda das encarnações, de reencarnações. Você vai de existência em existência, passa algum tempo na erraticidade ou no entrevidas, e todas essas entrevidas, todos esses processos estão como ensinamento e burilamento das nossas mentes, das nossas consciências. Vamos gostar. Oi, Elomar, tudo bom, queridão? Tudo tranquilo? Boa noite para você, viu? Então, são coisas que, sei lá, calam fundo na nossa alma. Diga, Jeruso, o que é que você quer? Você só pergunta isso se o pé encarde quando você adultera. Eu já te respondi isso na outra live, né? Não existe isso não. Tá bom? Muito obrigado aí pela tua presença. Boa noite aí, boa noite a todo mundo que está entrando. Me responde, por favor. Errei 2 vezes. Isso é bobagem, esquece. Foi o que você pôde dar na época, tá? Melhor a partir de agora. E eu faço parafraseio o próprio Jesus, né? Jesus pegou a mulher adúltera e no Antigo Testamento, na Torá judaica, tinha dizendo que quem adulterasse, quem traísse, seria apedrejada. E os doutores da lei foram para provocar Jesus. E aí, Jesus? Essa mulher adulterou. Essa mulher foi adúltera. Jesus nem podia ir contra a Torá, porque Jesus era judeu e defendia a Torá, né? As leis magnas do judaísmo. A Torá era tudo, né? Então Jesus olhou, pensou um pouquinho e aí sabiamente disse assim: atire a primeira pedra quem nunca pecou. Aí pouco a pouco todo mundo foi soltando as pedras e foram-se embora, né, dali. Palmira Franca, boa noite, querida. Então todo mundo soltou as pedras. E aí Jesus perguntou: alguém te acusou? Senhor, ninguém me acusa. Então não sou eu que vou te acusar. Vai e não peque mais. Então quer dizer, Jesus era um cara que mudou completamente a coisa. De forma vagarosa, ele mudou todas as coisas. Qual é a primeira lei? Os doutores da lei vieram perquirir Jesus. Jesus imediatamente disse: amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda é amar o próximo como a si mesmo. Então quer dizer, ele jogou uma outra tradução para aquele primeiro dito, né? Amar Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, sobre todas as outras coisas da vida. E amar, aí ele disse, tão importante quanto a primeira, a segunda, amar ao próximo como a si mesmo, tá certo? Na sua visão, que
o que ocorre com as pessoas que creem que compraram um lugar no céu com dinheiro? Foram as indulgências, né? A compra de indulgências foi um dos absurdos da Igreja Católica. Veja o nome, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Não tem nada de cristão aí no meio, tá? E eles utilizavam a cruz para dizer que estava lá batalhando pelo nome de Deus e Jesus, o nome de Jesus principalmente. E Jesus queria lá sangue correndo, Jesus sempre quis a união, a paz, o amor, mas não, a Igreja Católica, com toda aquela carga do Império Romano, ia para conquistar os povos. Vocês não sabem o que foi a santa, aspas, Inquisição. Eles matavam as pessoas apenas porque as pessoas tinham opiniões contrárias a ele. Infelizmente, Lutero não conseguiu modificar o status quo dessa coisa do dogma, etc. e tal, e os evangélicos hoje praticam a mesma coisa, tentam nos converter, tentam mudar a nossa mente. Quando a gente pensa um pouquinho que bota para ele e tal, eu digo, e você já estudou o meu? Porque eu já estudei a sua Bíblia. Você já estudou a minha espiritualidade, né? Os livros dos espíritos, o hermetismo. Você já estudou o estoicismo, já estudou Sócrates, o hermetismo. Você já estudou o estoicismo, já estudou Sócrates. Os problemas da minha vida, tá certo? Travou, deu uma travada, Maria, mas melhorou agora, né? Voltou, né? Voltou agora, né? Tá tudo certo. Então, quer dizer, o que eu estava dizendo é o seguinte, é que eu quem faço e que provoco todas as coisas na nossa vida, tá? Da minha vida é assim, tá? O bem e o mal, o sentimento de tristeza, de agonia, sou eu quem provoca em mim mesmo, baseado em coisas que muitas vezes eu não tenho controle absolutamente nenhum. Por exemplo, eu tenho controle na vida de qualquer uma pessoa? Não tenho. Eu não tenho controle na vida de uma pessoa que entre aqui para esculhambar a live ou para dizer coisas que não são agradáveis. Eu não tenho controle sobre isso, por isso não me aborreço. O aborrecimento é aquela história, eu preciso encarar, eu gosto muito desse livrinho aqui, tá certo? Que é o Atenção, eu já mostrei a vocês várias vezes. E hoje, quando eu abri, quando eu fui para o Congá, tinha assim, não fujas. A gente costuma fugir, botar a culpa em Deus, porque Deus castiga. Eu sou temente a Deus. Você não tem que temer a Deus, você tem que amar a Deus, porque Ele é a faísca, Ele soltou a faísca que é você, você é uma partícula dele, você é um fractal de Deus, tá certo? Então ele diz assim, ó, não fujas. Quando as sombras da aprovação te adensem ao redor dos passos, permanece firme na confiança em Deus. Qual é a confiança em Deus? É o Deus interno. Confie em você, porque você tem capacidade de sair, tá certo? E em ti mesmo, porque Deus é você. Olha aí, veja o que Jesus disse. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Tá certo? Então quer dizer, nós somos capazes de fazer essa coisa toda. Seguindo adiante nas tarefas que abraçaste na seara do bem. O bem sempre faz bem a quem faz bem. Não existe tribulações, quer dizer, agonias infindáveis. Sobretudo, não te omitas, não seja omisso. Eu vi hoje um discurso muito interessante que está passando no TikTok, inclusive, né? E eu vi quando as pessoas, o rapaz falou sobre essa coisa de preconceito, sobre essa coisa de apoiar Israel está sem deixar entrar nenhuma ajuda humanitária lá no território deles e tal, no território palestino, né? As pessoas estão morrendo de inanição. Parece que semana passada foram 10 crianças que morreram com fome, tá certo? Porque simplesmente os israelenses, as forças israelenses não estão deixando a ajuda humanitária chegar lá. Então, quer dizer, sabe, é uma calamidade. E tem
pessoas que são espíritas, umbandistas, católicos, os próprios judeus e tal, que apoiam um troço desse. Entendeu? Não pode, gente. Ah, não, eles entraram, mataram não sei quantos. Sim, tudo tem que ser proporcional, né? Eles podiam ter alguma outra estratégia para poder atuar com isso, mas eu não quero entrar nessa seara. Mas na realidade sobretudo, não te omitas. Quer dizer, a gente se omite muitas vezes com coisas que a gente está vendo que está errado. Mas não, eu sou conveniente, eu não quero nada para cima de mim não quero confusão para cima de mim não. Caramba, tu tá vendo uma pessoa ser agredida, uma mulher, uma criança, tu não vai fazer nada, entende? Tu vê uma pessoa se afogando, não vai dar um pedaço de galho, é aquela história, você dá um pedaço de galho, né? Se a pessoa lhe puxar, porque alguém, tem pessoas que estão dizendo assim, que estão precisando de muita ajuda, mas parece que ela quer carregar a gente pro buraco delas também, né? Eu já passei muito por isso. Ah, estou precisando de tanta ajuda, Wagner, não sei o que e tal, por favor, me socorra. Aí a gente faz de tudo e tal, e depois a pessoa tenta puxar a gente pro buraco. Aceita os encargos se as circunstâncias te impõem, buscando cumpri-los com o melhor ao teu alcance. Não te aflijam dificuldades, anota as bênçãos de que dispõe, porque cada dificuldade que você passa é um aprendizado a mais. Estamos num corpo de carne, gente. Morrer todo mundo sabe que vai. A forma não se sabe. O que eu tento fazer, isso aí é uma sugestão minha, vocês podem fazer também, é tentar trabalhar a balança do bem e do mal durante o dia. Quanto mais bem eu fizer, melhor eu estarei, melhor eu dormirei à noite. Quando eu durmo muito bem à noite, significa dizer que eu fiz coisas muito positivas. Quando eu sonho coisas bacanas, tá certo? Tá travando direto, né, Maria? É danado isso, infelizmente. Mas assim, quando eu estou trabalhando a minha espiritualidade, é nesse sentido de estar ajudando as pessoas a verem de uma outra forma, porque fazer bem faz bem a quem faz bem. Então eu nunca me esqueço das bênçãos que eu recebi, mesmo nos piores momentos da minha vida. Conserva-te fiel às próprias obrigações, na certeza que a divina providência te oferecerá recursos precisos para que qualquer desequilíbrio desapareça. Está dentro de mim. Eu peço sim a ajuda, a clareza, porque os espíritos estão lá, eles têm uma visão muito mais ampla do que a gente. E os mais antigos, os mais bondosos, os mais evoluídos, trazem para a gente as soluções. E muitas vezes entra por um ouvido e sai pelo outro. Tá certo? Então quer dizer, você é responsável por isso tudo, né? Desapega-te de toda ideia do mal. Não faça o mal, gente. Eu vi hoje ou foi ontem de uma pessoa que me disse que fizeram uma defuntaria para uma moça aí, passa até no YouTube esse vídeo, fizeram uma defuntaria, a moça praticamente morreu por conta dessa defuntaria, pegaram, colocaram o nome dela debaixo de um cadáver e etc e tal, e pediram para que ela morresse. Ela foi obsedada até o final da vida, né? Hoje, ela começou com 20 anos essa obsessão, foi até os 42, tá certo? E aí faleceu, né? Então quer dizer, abençoa quando não raciocinem por teus princípios, que é aquela história, é o que eu falo aqui sempre. Eu digo, poxa vida, nem todo mundo pensa como eu penso, nem todo mundo construiu a fé autônoma como eu construí, tá certo? Então eu não posso querer que você pense igual a mim. Eu só posso pensar por mim, eu não posso pensar por você, tá certo? Então quer dizer, esse é o caso que a gente sempre vê e que muitas vezes a gente se vê encalacrado, porque a gente fica tentando, minha gente, curtam e compartilha a nossa live, a gente fica tentando
colocar na cabeça do outro o que a gente tem na gente mesmo. Talvez a outra pessoa ainda não alcance, ainda seja refém do medo. O medo, a maioria do medo que você tem, fora os medos que são atávicos e que são benéficos a você, como por exemplo olhar para os dois lados da rua antes de atravessar, você tem medo de ser atropelado, né? Então é bom ter medo mesmo, tá certo? E olhar para um lado e para o outro. Mas tem outros medos, como eu tenho medo do inferno, eu tenho medo de não sei o que e tal. Aí vai os sacerdotes dão suas bênçãos e tal, faz seus patuados, faz não sei o que e tal, e você volta a fazer a mesma coisa que antes. Quer dizer, você tem medo, mas adora a paixão, adora os costumes do próprio corpo, né? Esse vício que a gente tem. É mais ou menos por aí, tá certo? Muitas vezes os adversários de hoje, se soubermos respeitá-los com sinceridade, estarão possivelmente amanhã na fileira de nossos melhores benfeitores. Eu tenho um caso desse aqui, qualquer dia desse eu conto a você. Não lamentes. O aguaceiro que te incomoda é apoio da natureza para que não te falte o pão indispensável à vida. Você sempre terá com que sobreviver, gente. A gente não tem que ter medo disso. Tem muita gente que acumula dinheiro pra caramba, mas assim não tinha a mínima necessidade de acumular essa grana toda, porque na realidade sei lá, até a tua vida é muito curta, é um sopro, tá? 80 e poucos anos de vida. Hoje não sei como é que está a média da mortalidade dos brasileiros, me parece que é 74 ou 76 anos. É essa média que o brasileiro vive, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, tá certo? A OMS. Não existe qualidades que os outros ainda não possuem. A árvore nascente aguarda-te a bondade e a tolerância para que te possas ofertar os próprios frutos em tempo certo. Isso é tudo coisa que você deve botar dentro de si, tá certo? É tudo que você deve botar dentro de si. Se você colocar essas verdades que eu terminei de dizer agora, você começa a acender, tua consciência começa a limpar. Por mais que você tenha feito alguma coisa muito ruim, foi o que você pôde fazer naquele momento, foi o que te deu naquele momento, você não tinha ainda conhecimento, tá certo? Mas agora que tem conhecimento é só não fazer mais. Por mais ásperos se te mostram os obstáculos da estrada, segue adiante. Quanto mais obstáculos, gente, se coloca um obstáculo na tua frente, tá? Por outras pessoas ou por você mesmo, porque muitas vezes somos nós mesmos que colocamos os obstáculos, tá? Você supera esses obstáculos, pula esses obstáculos, tira esses obstáculos do caminho, tá certo? Se alguém te feriu, desculpa e prossegue à frente. Desculpa a pessoa. Não significa esquecer não, tá? Que ninguém tem amnésia. Você não esquece. E é bom que você se lembre que ali tem um ofensor, uma pessoa que lhe ofendeu. Mas você desculpa e abençoa. Abençoa e passa. Tá, meu amigo? Eu lhe desculpo. Eu só não quero aproximação porque eu tenho medo de que você faça de novo e eu fico com raiva. Aí essa frequência vai baixar em mim. Não é em você que essa frequência vai baixar, tá certo? Não procures na morte provocada o esquecimento que a morte não pode te dar, quer dizer, não tire a própria vida. Tem gente que coloca essas fichas todas sei lá, no outro, e o outro, sei lá, dá um pé na bunda do outro e tal, né? Se esquece, não quer saber de nada e tal, e aí imediatamente a pessoa vai e se mata. Isso é uma coisa terrível, gente. Terrível, não soluciona nada, a vida não acaba. Terminei de dizer para vocês aqui que as pessoas que tiverem AQM, experiência com as mortes, vão para lá e dizem que é uma coisa maravilhosa e que você não morre. Que mesmo que você não esteja respirando, você sente como se estivesse. Que você vê o seu corpo. Que você se esclarece lá do lado de lá. Não tem como não dizer isso. O próprio médium Edgar Cayce, que foi um médium fantástico norte-americano, que viveu até a década de 40, que era um médium espetacular,
Edgar Cayce, quando desencarnou e mandou suas mensagens para o lado de cá também, né, já como espírito, ele falou muito nisso, né, que a vida espiritual é uma coisa extremamente renovadora. Como eu sei, Jerusa, eu sei através das psicografias. Você já leu alguma psicografia? Já leu Chico Xavier? Já leu como é, Kardec? Já leu Manuel Filomeno de Miranda, que fala sobre o Vale dos Suicidas? Você já leu Zíbel Gasparetto? Você já leu Clóvis Nunes? Você já leu Robson Pinheiro? Vanderlei Oliveira? Rubens Sarraceni? Todas essas pessoas aí escrevem sobre o mundo espiritual, tá certo? Como tá, amigo? Boa live. Obrigado, Alex. Valeu. Muito obrigado. Tá certo? Não fuja dos problemas com que a vida te instruiu. Não fuja dos problemas. Encare os problemas. Tá certo? Os problemas aparecem na nossa vida para nos testar a capacidade de superá-lo. As pedras do caminho, né? A vida como a fizeres estará contigo em qualquer parte. Entendeu? Inclusive lá do lado de lá. Quando a gente descarta esse corpo biológico, a gente vai para o lado de lá de boa. Se tiver com a consciência tranquila, menino, é uma beleza. Agora, se você só faz besteira, vive de maledicência, vive colocando suas fichas em outro, sabe, é desprezado, não tem auto-amor, não tem consciência de que os erros saem muito mais de você do que dos outros para você. De que você não empatiza com uma pessoa ou começa a não falar com ela. Então o que está saindo de você não está saindo da outra pessoa. E quem quer ficar perto de uma pessoa mal-humorada, de uma pessoa invejosa, de uma pessoa braba, que quer, sei lá, agredir você? Ninguém quer. Ninguém quer. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa ser afável tanto quanto a natureza humana permite que nós sejamos. Ah, Wagner, então eu não posso ficar com raiva? Com raiva pode, não pode ficar com mágoa. Não pode ficar com ira, porque já é uma patologia da raiva. Wagner, então eu não posso ter medo? Lógico que tem que ter medo das coisas normais, naturais, mas não existe demônio. Não existe um Deus raivoso. Deus está em tudo, está em mim, está em você, está no ar, está no universo inteiro, está numa cadeira, está em todo canto. Deus está em todo canto porque é você o próprio Deus. Você pode ter uma perspectiva da minha casa, você pode entrar e dizer assim, puxa vida, a casa, que energia gostosa, que coisa boa essa energia dessa casa aqui e tal. Aí outra pessoa pode entrar e dizer assim, mas rapaz, eu estou me sentindo mal aqui. Tá entendendo? Cada um tem sua perspectiva. Depende do estado da alma, do estado de consciência que o outro tem. Tá certo? Lembra-te sempre, cada dia nasce um novo amanhecer. É como eu sempre digo, gente, nada se acabou. Tá tudo dentro de você. Ah, não, eu quero ser próximo. Mas você vive repetindo assim, eu não nasci para ser rico, eu não nasci para ser rico, eu não nasci para ser rico. O universo escuta isso, repete, ele diz, tá aí, ó, esse daí não nasceu para ser rico. Ou então crenças limitantes que enfiaram na tua cabeça. Esse menino, essa menina não presta para nada, isso é um sem vergonha, isso é um preguiçoso, não estuda, nunca vai se formar. Ah, menino, eu já peguei muitos pacientes aqui com traumas assim terríveis, entendeu? Relacionado a esse tipo de depreciação. Eu disse, está dentro de você. Muitas pessoas se incomodam demais com o que os outros dizem dele e querem inclusive tirar satisfação. Eu vou tirar satisfação, vou atrás dessa pessoa, vou esculhambar. Eu digo, peraí, me diga uma coisa, você é assim do jeito que ele está dizendo? Aí a pessoa diz, não. Eu digo, para que você está se estressando com isso, criatura minha? Se você não é assim, deixa, ele deve ter algum problema. Uma pessoa que te agride sem nada, prestem atenção nisso, ela não está bem. Então tenha compaixão dela, reze por ela.
Peça aos mentores dela que alcance a mentalidade dela para que ela não agrida mais ninguém. Afinal de contas, você tem o potencial de fazer isso. Gente, se vocês puderem curtir, compartilhar, me seguir depois e tal, por favor, eu agradeceria muito. Mas é muito interessante tudo isso porque a gente vem para fazer um debate. As pessoas perguntam muito pouco, né, de tudo isso que a gente está falando. A religião nos salva, Jesus veio aqui para trazer palavras, ele está dentro de nós, está na nossa consciência, nós recebemos todas as informações, tipo, faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem a você. Se a gente seguisse pelo menos esse dito, tá? Essa frasezinha, a gente não faria mal a ninguém. A gente não sacanearia ninguém, não seria infiel, não seria desleal. A gente compreenderia a dor do outro, entendeu? A gente ajudaria o outro quando o outro está precisando. Mas geralmente a gente tem um comportamento extremamente egoísta. A gente diz assim, não, eu tenho que ser ajudado, agora o outro que se dane. Não, eu falo mal do outro, mas não quero que ele fale mal de mim, não. Tá entendendo? Então, quer dizer, a gente quer sempre as coisas pra gente. A gente não quer as coisas para a coletividade. Você pode ver que hoje em dia, vamos para a política, né? Hoje em dia você vota no candidato que te dá alguma coisa. Que faz tudo para colocar você num cargo, num posto de serviço. Aí você vota nele, ao invés de votar no melhor candidato para a cidade, para o país, para a Assembleia, para criar leis, ou para a Câmara de Deputados, o Senado e etc. Não, você vota porque você vai ter recompensas próprias. Quem indica, né? Você diz assim, puxa vida, encheu minha rua, aqui em Caruaru mesmo deu um temporal ontem e tal, encheu tudo quanto foi de rua. Aí quando for perguntar ao rapaz do clima e depois do pessoal da defesa civil, o pessoal disse, rapaz, olha, as pessoas não têm consciência, joga bituca de cigarro, joga papel no chão e tal, tudo aquilo ali vai acumulando na canaleta. Quando a água vem, não tem escoamento, então fica esse lago aqui. É lógico que a cidade precisa ampliar a rede de escoamento e tal, mas muitas vezes somos nós que criamos todo o processo, tá certo? Se você andar com os pés descalços, essa moça está com um problema com os pés danados. Então, graças a Deus que os pés linkados, o senhor não encardiu, então, quer dizer, ninguém vai descobrir. Agora você está dizendo aqui que já adulterou 2 vezes, então vai ficar complicado. Então, quer dizer, a gente faz as coisas e não quer receber de volta. Tá entendendo? Eu já passei por várias situações como essa. Ah, não, você me promete tal coisa, você não faz tal coisa e eu não faço tal coisa. Tá, beleza, 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 beleza. Aí começa a fazer, aí começa a fazer, aí começa a fazer. Aí você, para testar, para ver se a pessoa tem a mesma tolerância que você faz alguma coisa que desagrada ela, que é exatamente aquela coisa que você não prometeu para o outro. Sabe o que é que acontece? A pessoa se aborrece com você, diz um monte de coisa e vai embora. Entende? A tolerância precisa ser mútua, tá? Ela precisa ser do lado de cá e do lado de lá também. Isso é uma sugestão, um conselho que eu dou até para os enamorados, os casais, né? As pessoas que estão aí pretendendo conviver e tal, viver com alguma pessoa. Então eu preciso entender que aquela outra pessoa também tem problemas. Então eu preciso ajustar algo que ela não gosta. Não é virar uma outra pessoa não, gente. Às vezes são coisas tão bestas, tão bobas. Como por exemplo, geralmente o homem é mais desleixado, deixa a meia nos cantos, toalha molhada em cima da cama, não sei o que, ir no sanitário não dá descarga e etc, né? Às vezes a mulher vai lá e não lava os pratos, não faz a comida, não faz nada e tal. Quer dizer, essas coisas podem ser ajustadas, não pode? Vamos entrar num novo clima, vamos entrar numa conversa. As pessoas acham que o relacionamento humano
é o relacionamento de um para um, gente. Eu não sou você, nem você sou eu. Tá certo? Aliás, antes de começar qualquer relacionamento, como eu falei hoje no vídeo, faça um contrato. O contrato é assim, olha, eu te amo, gosto de você demais, é muito bom ficar com você, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, eu me amo mais, eu gosto mais de mim, e eu gosto de ficar comigo mesmo. Então, portanto, vamos chegar num ponto comum onde eu e você possamos conviver da melhor forma possível. É assim que funciona. Porque se não funcionar desse jeito, vai degringolar, a coisa nunca vai dar certo, né? Por mais que você ame a pessoa, você não aguenta determinados comportamentos. E é por aí que acabam-se os relacionamentos, tá certo? Que acabam-se sei lá, as atitudes benéficas das pessoas umas com as outras. É por aí, tá certo, gente? Foi muito bom conversar com vocês. Eu esperava que tivesse um debatezinho hoje de alguém e tal, alguém falasse alguma coisa, perguntasse alguma coisa, porque é muito bacana, né? Nanda Inês, para juntar-se a live, a gente já está acabando aqui, Nanda. A moça do Encardido está aí ainda também. Boa noite a todos, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu sei que muitas vezes a gente parece estar contra alguma religião. Tudo que eu falo aqui é histórico, tá? Sobre a Igreja Católica, sobre os evangélicos, sobre os judeus, sobre todos eles, né? Jesus nunca quis palácios, Jesus nunca quis igrejas suntuosas, com padres bem vestidos lá na frente, dizendo que se você pecar, o demônio vem lhe pegar no pé, que você não vai para o céu, que você vai para o inferno, que Deus vai castigar. Jesus nunca pregou isso. Jesus saía era a pé, descalço, pregando o evangelho, mudando as palavras para adequar a todos. E não era só o povo dele que seria salvo, ele queria todos salvos. Se não vier para cá, para o meu lado, então não está salvo. Não, ele tem o pensamento dele, deixa ele com o pensamento dele. Se ele quiser vir junto, vem. Jesus foi esse revolucionário, gente. Viveu com os essênios, conviveu com o pessoal do Oriente também, os tibetanos, conheceu o Himalaia, seus monges que já existiam naquela época. Conheceu o vedantismo, né, o hinduísmo, várias religiões, o jaimismo, que já existia há muito tempo, foi a primeira religião a ser colocada no mapa das religiões, tá? Aí muitas vezes a gente perde a crença, porque as pessoas utilizam a religião para, sei lá, se sobrepujar. Muitas vezes aquele que aconselha o outro é mais sujo do que o outro. Está entendendo como é o negócio? Aquele padre que vai e confessa tem mais pecado do que aquele menino que está ali, coitadinho, dizendo, eu chutei a canela do meu coleguinha, reza não sei quantas Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso, está perdoado. Como se ele tivesse autoridade para perdoar alguém. Não tem não, meu filho. Não tem não. Você não tem autoridade para perdoar ninguém não. Como eu também não tenho. Como ninguém tem. A gente é que se perdoa. Fazendo coisas positivas. A partir do momento que você começa a fazer coisas positivas e a seguir o que Jesus pediu para você seguir, você começa a se sentir bem e começa a mudar a sua vida completamente. Mas, gente, um beijo no coração. Foi muito bom conversar com vocês nessa live exclusiva só para o TikTok. Foi só para o TikTok. Eu não trabalhei com a rede vizinha, tá? Trabalhei só com o TikTok, deu 4.5, né, Kais. Muito bom, muito bom. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pelos presentinhos e tal. Muito obrigado pela compreensão também, né? Porque muitas vezes, sei lá, a gente pode falar e machucar o outro. Eu não quero ferir a suscetibilidade de ninguém, né? Quem é católico continua católico, quer continuar com essa crença, quer continuar dependendo de pessoas.
Mas você é o seu próprio sacerdote, você é a sua própria salvação. Toda solução que você acha que está fora, está dentro de você. Não está fora, está dentro. Entendeu? Então quer dizer, você está procurando fora, numa pessoa e tal, uma felicidade que é você que constrói no dia a dia. É você quem transforma no dia a dia a sua felicidade. E mostra que é feliz através do comportamento que você tem para com a vida. É desse jeito que funciona. Não fui eu que inventei isso, tá certo? As coisas são assim porque são, tá bom? Então é muito bacana a gente ter essa compreensão das coisas. Efigênia Aparecida, se juntar como convidado. Eu estou saindo já, Efigênia. A gente está terminando, concluindo a nossa live agora. Uma próxima vez e tal, dá uma seguida aí na gente, porque aí a gente vai ter condições de conversar melhor, de bater um papo mais bacana sobre tudo, tá certo? Então, quer dizer, essa coisa do convite, né? A última live mesmo, eu convidei uma pessoa, eu quero saber qual é o instinto da pessoa e tal. Eu convidei uma pessoa, a pessoa estava fazendo barulho no áudio. Outra vez eu convidei um cara, o cara estava tocando pagode, cantando pagode na live. É um negócio muito chato isso, né? Sheila Bonifácio. Oi, Sheila, tudo bom? Como vai? Bacana, porque todas essas pessoas têm condições de estar aqui batendo um papo. Infelizmente a gente já está concluindo a nossa live, né? Está terminando a nossa live, falando que assim, a solução de tudo que você acha, às vezes você diz assim, que falta a você, aí você diz assim, não falta fulano me querer. Pô, bicho, você está colocando todos os ovos numa cesta só. Você que deve se querer e não o outro lhe querer. É como eu disse, você é uma pessoa bacana, você é uma pessoa legal, nós estamos começando um relacionamento, mas o nosso contrato a partir de agora é o seguinte: adoro você, amo você, você é muito importante na minha vida, provavelmente nós vamos ser felizes, mas deixa eu te dizer uma coisa de antemão. Eu já sou feliz sozinho ou sozinha. Eu já me amo, eu te amo, mas eu me amo mais. Porque essa é a divisão. Porque é o seguinte, cada unidade faz aquilo que bem entende. Ela se encontra num ponto de convergência. É lógico que quando eu falar assim, faz o que bem entende, não é fazer o mal, não. Coisas boas, positivas. Mas cada um tem um estilo de vida, a gente precisa respeitar o outro para ser respeitado. Tá certo? Então é aí onde se unem os casais, as almas afins, porque não existe alma gêmea. Tá? Porque tudo sai de dentro para fora, gente. O Deus e o diabo estão dentro de você, o céu e o inferno, a felicidade é você que constrói. Você precisa ser autorresponsável com as coisas que acontecem em sua vida. Não existe responsabilidade do outro sobre qualquer coisa. Foi você quem construiu tudo isso e é você quem pode sair disso, se você quiser, naturalmente. Gente, um beijo do coração, muito obrigado aí pelos 5.3K que a gente chegou hoje, maravilhoso, muito obrigado, Maricota, tu é gente boa demais, muito obrigado pelas curtidas, pelos presentinhos, muito obrigado por tudo, porque eu gosto muito de conversar sobre essas coisas, sabe, o pouco que aprendi eu passo para as pessoas, tá certo? Eu passo para vocês. Lembrando sempre que nos sábados eu estou sempre disponível para atendimento fraterno, tanto presencialmente quanto online, tá? Por videochamada e tal, videoconferência, como vocês queiram chamar, tá certo? E estou também aqui disponível como psicoterapeuta. Nós temos aí uma vasta quantidade de terapias que podem ser feitas, como a terapia regressiva, a hipnose, o reiki, sou mestre reiki, né? A cristaloterapia, cromoterapia, a fitoterapia, a aromoterapia, todas essas terapias, a radiestesia. Então nós temos várias terapias aqui que podem melhorar
como complemento do teu tratamento tradicional, né? Conseguimos já, graças a Deus, tirar muita gente da depressão, da ansiedade, dos transtornos obsessivos compulsivos, das bipolaridades. Conseguimos amenizar essa bipolaridade, esse borderline, e essas coisas são muito bacanas. Querendo me encontrar, é só entrar no direto aí do TikTok e pedir meu WhatsApp, que é melhor para se comunicar através dele, né? Que aí eu te passo todas as informações que vocês quiserem. Tá ok? Um beijo no coração, paz, luz, namastê, o ser grandioso que existe em mim, saúde o ser grandioso que existe em você, muita axé, saravá, tudo de bom. Tchau!